Hipertensão na gestação. Afinal de contas, qual o alvo terapêutico? Uma coisa é fato, deve ser tratado e baseado em evidências científicas. Seja muito bem-vinda a este canal. Eu sou a doutora Natália Patez, sou cardiologista e esse é um espaço para a gente poder discutir bastante sobre a cardiologia da mulher. A gente já começa com um viés: tratar ou não de forma efetiva, mais rigorosa, a hipertensão na gestação. Mas espera aí, a gente está olhando o lado da mãe ou do bebê? Mas será que é possível a gente tratar pensando nos dois? Será que dá para a gente ser mais permissivo ou não? Tudo isso são questionamentos que nos fazemos a cada instante quando pensamos em hipertensão na gestação, principalmente olhando lá para o passado, onde a gente era extremamente permissivo, tratando pacientes que tinham uma pressão acima de 160 por 100. Ou seja, acho que hoje a gente já não pode mais fazer desse jeito. Você também não acha? Já me conta aqui se você é da época que só tratava com níveis pressóricos bem alterados. Hoje, já adianto que não é dessa forma, viu? Sabe por quê? As síndromes hipertensivas gestacionais são muito mais frequentes do que a gente imagina. Elas estão presentes em até 15% das gestantes e com números crescentes. Isso tudo faz com que tenhamos um índice de complicações também cada vez maiores. E elas estão presentes entre as principais causas de mortalidade materna. Então não dá para a gente ser tão permissivo. Agora, a gente precisa entender a meta, qual o ideal ali para a gente poder chegar no tratamento, para que a gente também não ofereça riscos a esse bebê, não é mesmo? É sempre uma questão ali durante o tratamento da hipertensão na gestação. E é rotina a gente se deparar com pacientes hipertensos durante a gravidez. E algo que chama muito atenção, porque o 14/9, muitas vezes, ele passa a ser normalizado. Mas não é. Uma paciente com 14/9 ou 140/90 não é normal. Isso é hipertensão. E aí, é claro, a gente vai ver em que momento da gestação essa paciente está, para a gente poder fazer o diagnóstico correto, né? Se é uma hipertensão crônica, ou hipertensão gestacional, ou já entrando para um quadro de uma pré-eclâmpsia. Claro que a gente precisa avaliar de forma individual essas pacientes. Então, cabe a nós, que trabalhamos com gestantes, entendermos de forma completa, principalmente lá no diagnóstico, para depois a gente entender sobre tratamento e metas e orientar essas pacientes. A gente não pode normalizar o 140/90 porque não é normal. E quando a gente normaliza, a gente aumenta riscos, a gente aumenta risco de ter complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, nós precisamos de um tratamento eficaz, rigoroso, para que a gente diminua esses riscos de complicações. Claro que durante um acompanhamento de hipertensão na gestação, cabe a nós também orientarmos essa paciente sobre como é feito o diagnóstico, como é feito o tratamento, possíveis riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê, possíveis efeitos colaterais da medicação, quais são as metas de tratamento, como que vai ser feito esse acompanhamento, quais os remédios que a gente pode usar durante a gestação e depois do parto. A gente continua tratando ou não, doutora? Como que isso tudo funciona? Então, cabe a nós darmos essa orientação de forma efetiva e segura para todas essas pacientes. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a acompanhar uma paciente hipertensa, né, uma gestante hipertensa, e que eu pude acompanhá-la ali, ó, de pertinho, diariamente, é muito nítido o quanto a gente tem oscilações dessa pressão durante a gestação. Isso faz com que a gente precise, sim, ter ajustes medicamentosos, orientar diariamente. A cada dia aumenta uma dose, diminui uma dose. Opa, hoje não toma. Porque esse acompanhamento diário faz muita diferença no tratamento da paciente. E quando a gente passa essas orientações para a paciente, a gente tem sim que colocá-la no papel, sabe? E às vezes é um tempo
de consulta a mais. A gente não pode de jeito nenhum pensar como um tempo perdido, né? É um tempo, sim, é um investimento na consulta, onde você vai colocar no papel quais são as metas dessa pressão para a paciente. Então, ela tem que sair do consultório entendendo perfeitamente até onde essa pressão pode ir e o quão baixo ela pode ficar. Ela tem que saber que essa pressão tem que estar ali, ó, naquele intervalo. E quando a gente pensa em riscos da hipertensão na gestação para a mãe, a gente está sim falando de uma forma ampla, porque são muitas as possíveis complicações. Uma mulher que tem uma hipertensão na gestação tem risco de ter pré-eclâmpsia, tem risco de ter insuficiência cardíaca, tem risco de doença renal, tem um aumento de mortalidade materno. E quando a gente pensa no bebê, a gente tem parto prematuro, a gente tem um aumento desses pacientes numa UTIM, que não é o que nenhuma mãe deseja, né? Mas infelizmente muitas passam por isso. E sim, um aumento da mortalidade fetal também. Então as complicações podem ser diversas por algo que a gente consegue acompanhar e tratar de forma extremamente efetiva, de forma eficaz. Então tá na hora da gente realmente começar a colocar em prática aquilo que a gente sabe e, se a gente não sabe, aprender. Então esse aqui é um espaço realmente para a gente poder discutir bastante sobre isso, né? Da vida real nossa ali do consultório, da nossa rotina com as gestantes. Então, ó, já aproveita, se inscreve nesse canal para a gente poder conversar muito sobre isso. E já ativa o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, você já vai ser, ó, rapidinho, já vai estar ali clicando e interagindo com a gente, tá bom? E aí, quando a gente fala das pacientes com hipertensão na gestação, vale lembrar que quase 80% delas têm uma hipertensão crônica leve. Ou seja, é aquela paciente que às vezes nem sabia que tinha um diagnóstico de hipertensão, porque sempre foi no limite ali, né, do diagnóstico, no limite inferior, e quando chega na gestação, a gente já não pode ser tão permissivo, a gente tem que tratar, porque também aumenta muito os riscos de complicações. E aí que essa paciente vai descobrir que tem hipertensão. Então, o número dessas pacientes é um número muito alto, que chega a quase 80% desses pacientes que têm hipertensão durante a gestação. E a gente precisa, sim, dar orientações. E essas orientações não cabem só ao remedinho, né, ao comprimido que a gente usa, cabe orientações de estilo de vida. Essa paciente precisa ter uma alimentação saudável, praticar atividade física sempre que a pressão estiver controlada. Se tiver com níveis pressóricos de hipertensão severa, essa paciente não tem indicação de fazer exercício, até que haja o controle adequado. Um sono de qualidade, eu sei que durante a gestação é mais difícil, mas a gente precisa que essa paciente tenha um sono reparador, tá? Saúde mental em dia. Então, tudo isso são pilares de um tratamento de hipertensão durante a gestação e também associado aos remédios, né? Os comprimidinhos ali. Então, o primeiro passo é saber identificar, diagnosticar uma hipertensão na gestação. Você sabe? Vamos lá. A gente tem como diagnóstico a medida acima de 140 de sistólica ou 90 de diastólica. Podem ser uma só a sistólica ou só a diastólica, ou também podem ser as duas alteradas, tá bom? Essa medida não é feita com uma única vez no consultório, tá? Primeiro que na medida do consultório a gente já tem que medir ali pelo menos 3 vezes em todos os 2 braços. Mede um, mede no outro, depois mede de novo, depois mede de novo, para aí sim a gente ter uma média dessas aferições dessa paciente nessa primeira consulta. E aí, depois de até 4 horas, pelo menos de 4 a 6 horas, a gente repete a aferição para a gente poder falar que essa paciente está ou não hipertensa. Isso quando a gente tem um APA de 140 por 90. Já se essa paciente já chega para a gente com uma pressão de 160 por 110, isso já é uma hipertensão severa e essa medida a gente vai repetir com apenas 15 minutos. Ou seja, não dá para esperar tanto tempo para repetir essa aferição, como no outro caso. Ambos os casos, essa paciente deve estar sentada com o braço apoiado sobre uma mesa, por exemplo, pés apoiados no chão, as costas apoiadas no encosto,
sem estar com vontade de ir ao banheiro, né? E pelo menos que ela tenha ficado em repouso ao menos 5 minutos. Isso são critérios para a gente fazer um diagnóstico de uma hipertensão na gestação. E aí, com o diagnóstico feito, a gente precisa tratar caso a gente feche o diagnóstico. E vale lembrar também que até 1/3 das pacientes apresentam hipertensão do avental branco ou uma hipertensão mascarada. E nesses casos, a gente precisa de uma mapa 24 horas para nos auxiliar no diagnóstico. Entendemos como funciona o diagnóstico, o tratamento a gente vai estabelecer, a gente tem diversas medicações que podem ser usadas durante a gestação, a gente precisa conhecê-las, efeitos durante a gestação e possíveis efeitos colaterais também, para a gente orientar a nossa paciente de forma segura. E quando a gente pensa em alvo terapêutico, em momento adequado de tratar, a gente tem alguns estudos que nos nortearam muito bem nos últimos anos. Em 2015, veio o SHIP Trial, um estudo que nos mostrou que quando a gente tem um controle menos rigoroso, pacientes que tinham uma pressão permissiva, né, de PA diastólica de até 100 milímetros de mercúrio, eram pacientes que tinham maior risco de complicações. Agora, em 2022, ou seja, recente, a gente teve o SHAP Trial, onde nos mostrou que essa paciente, primeiro que foi um estudo que mudou paradigmas e que nos trouxe muito mais segurança no tratamento dessas pacientes. Ele nos mostrou que as pacientes portadoras de hipertensão crônica, durante a gestação, elas tinham maior benefício quando a gente tinha um controle rigoroso com metas pressóricas abaixo de 14/9. Esse foi um estudo que nos trouxe uma luz, um norte, porque até então a gente tinha muito receio de tratar essas pacientes com medo de diminuir muito a pressão dessa paciente e causar um hipofluxo placentário, fazendo com que esse bebê nasça muito pequenininho, que ele não se desenvolva de forma adequada. Então o SHAP Trial veio para nos mostrar, olha, devemos tratar essas pacientes, porque as pacientes que são mais permissivos e ligam a pressão mais alta têm maior risco de complicações, e quando a gente trata essa paciente, a gente pode sim ter com segurança uma meta pressórica abaixo de 140/90. Isso foi uma luz para a gente, vem com muita segurança na condução, e quando a gente emprega isso na nossa prática, a gente vê o quanto a gente tem de benefício. Como esses bebês também nascem de forma segura, porque eis o que a gente conversou lá no comecinho. A gente tem uma mãe que precisa tratar, mas a gente também tem um bebê que depende de um fluxo placentário. Então, se a gente abaixa muito a pressão, esse bebê também não recebe esse fluxo. Mas se a gente é muito permissivo ali na pressão, a pressão pode ficar muito alta, a gente aumenta muito complicações maternas e fetais. Então, esses estudos nos mostraram que a gente tem sim segurança e a gente pode tratar com uma meta pressórica com uma pressão abaixo de 140/90. E quando a gente faz um compilado de diversos estudos, a gente tem como um alvo uma meta pressórica de pressão sistólica entre 110 até 140 milímetros de mercúrio. Já a diastólica, a gente tem uma meta de PA diastólica de 80 até 85 milímetros de mercúrio. Ou seja, esses números devem estar no papel, mostrando para sua paciente qual a margem dela. Olha, a sua pressão pode vir até aqui, o quanto mais baixo vai ser isso aqui, até 110/80, e o máximo é chegar no 140, no 139 ali, né? A gente não vai chegar até o 140, no 139/85. É essa margem que a sua pressão deve estar para a gente sim poder falar que estamos fazendo um tratamento efetivo e de forma segura durante a sua gestação. Me conta se você já coloca essas coisas em prática e se essas informações te acrescentaram e você já vai colocar na sua rotina ali, no seu dia a dia de consultório. Tudo isso a gente tem sim que juntar ao que a gente havia falado antes. Um tratamento não farmacológico com orientações associado a um tratamento farmacológico
e um acompanhamento dessa paciente diário, constante. Todos os dias de preferência, essa paciente tem que fazer uma tabelinha anotando ali como que está o controle pressórico dela, os horários que ela está fazendo esse controle pressórico, para que você, como médico que acompanhe, possa orientá-la da melhor forma. Olha, esse horário a pressão está ficando mais alta, aqui está ficando muito baixa, vamos ajustar o medicamento para que a sua paciente seja tratada de forma segura e a gente diminua riscos de complicações. Eu espero que você tenha gostado, que tenha acrescentado aí na sua rotina. Já comenta aqui comigo se acrescentou, o que você já vai começar a colocar na prática ali do seu dia a dia. E eu espero que a nossa discussão aumente cada vez mais. E eu tô esperando o seu comentário e não esquece de seguir esse canal, viu? Toda semana tem vídeo novo aqui para a gente poder falar bastante sobre a importância da cardiologia da mulher. Até lá! Um beijo!